Este jornal eletrônico vai ao ar pelo sistema de composição sonora Lesson, acoplado à mesa Elba Estéreo de 16 canais. Sintetizado pelos processadores IAR, impresso na frequência 107 pelo gerador estéreo e transmissor Plant, chegando até seu rádio pelo sistema irradiante TEL. Rádio, um instrumento da democracia. Os índios imigrantes que lutaram com bravura, plantaram no solo raízes para uma geração futura. E na hora da verdade, um tenente segue em frente, legando o nome à cidade, orgulho de nossa gente. Tenente Portela avante, com progresso e nobreza. Tenente Portela encante, o Rio Grande com beleza. Em Tenente Portela são 12 horas e 41 minutos. Boa tarde a todos que estão sintonizados na Rádio Província FM ou acompanhando nossas transmissões pelas redes sociais e também pelo nosso streamer. Hoje é sábado e porque hoje é sábado, 16 de setembro, temos mais uma edição do programa Tribuna Popular. Programa de debates, entrevistas, comentários e opiniões. Um programa onde o rádio está a serviço da democracia, onde nós abordamos assuntos que aconteceram durante a semana e que são de interesse da nossa comunidade local e regional, e damos a alguns deles uma maior amplitude e mais detalhes. E assim será também nesse 16 de setembro, o 59º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 106 dias para o final do ano de 2023. Como de costume da abertura do programa, relatamos, citamos, nominamos os santos do dia: Santo André King, São Cipriano de Cartago, Santa Eufêmia, São Niniano e também o dia do Santo Papa Cornélio. Hoje é o dia, se pegando datas internacionais, é o dia da independência do México. Aliás, uma independência que aconteceu em 1821, independência da Espanha, mas que foi seguida de vários conflitos e de instabilidades no México, principalmente a Guerra Mexicano-Americana, onde houveram inclusive alterações de território americano e mexicano. Hoje é o dia, aliás, um dia muito importante, que é o Dia Internacional de Prevenção da Camada de Ozônio. Há uma preocupação muito grande, já que existem buracos da atmosfera, onde os raios entram com muito mais incidência e com mais perniciosidade, aonde não existe ozônio. Então é fundamental que se mantenha essa camada em torno do globo terrestre. Algumas alterações até no uso industrial de gases foram feitas nos últimos anos, tudo no intuito de mantê-la. E hoje é o dia de nós nos lembrarmos quão importante ela é. Hoje é o dia daquele que tem como profissão levar e trazer as riquezas de um país, de uma região. Hoje é o dia do caminhoneiro. Hoje é o dia daquele que, hoje talvez não com a mesma intensidade de algumas décadas atrás, porque existem meios de transportes auxiliar, como o avião, o trem, enfim, mas o caminhoneiro foi aquele que na colonização de pequenas regiões, de pequenas localidades do interior
interior deste país era o que levava os produtos que produziam e traziam dos grandes centros as coisas essenciais e básicas que nas pequenas comunidades não eram produzidas. Me lembro até porque fui filho de caminhoneiro, meu pai saía desta região carregado de feijão, ele e vários outros que tinham essa profissão, que era de destaque na época por os desafios que ela enfrentava, iam ao Rio de Janeiro, aos grandes centros, vender de quilo por quilo nos pequenos bares na periferia carioca, e de lá retornavam com produtos que eram importantes para a sobrevivência e para a construção desta região. Então, nossa homenagem a todos os caminhoneiros do Brasil. Pois é, hoje, eventos históricos, foi fundada a General Motors. Em 1947, Oswaldo Aranha foi eleito presidente da Assembleia Geral da ONU. Oswaldo Aranha, que é um político de grande destaque, gaúcho, e que foi um nome de grande relevância nas relações internacionais, principalmente levando-se em consideração a criação do Estado de Israel. Em 1949, foi criado os estúdios do Warner Bros., o desenho animado, que foi um dos primeiros. Aliás, continuam hoje os desenhos assumindo um espaço muito importante na produção da Warner, e o primeiro desenho animado foi Papaléguas e o Coiote. Aquele que tinha o coiote que corria feito louco, né? E o Papaléguas. Em 1955, o governo militar argentino, na Argentina, depõe Juan Perón, dando fim a um ciclo do peronismo. E nascimentos, em 1914. Aliás, curiosamente, ontem foi o dia do aniversário do Grêmio Futebol Porto Alegrense, que foi fundado em 1903 e tem uma trajetória de glórias e de muitas alegrias aos seus torcedores. E hoje se comemora 100 anos do nascimento de um dos maiores compositores da história do Rio Grande do Sul. Um porto-alegrense, cantor, compositor, foi conhecido no Brasil inteiro e é conhecido como inventor da dor de cotovelo. São dezenas de canções do Lupicínio Rodrigues que remetem a dor de cotovelo, a frustração amorosa das pessoas. Tanto é que uma das canções, Vingança, ela se tornou muito conhecida na época e foi lançada na década de 40, porque muitas pessoas cometiam até o suicídio ouvindo na vitrola as pessoas que estavam deprimidas e tinham lá, achavam que tinham razões para tanto, e rodavam a música Vingança. Tu hás de rolar como as pedras sem nunca ter um cantinho de seu para ficar. Era um dos versos desta memorável música, letra do Lupicínio Rodrigues. Foi Bedel. O que é Bedel? Bedel é o cara que coordena a segurança, a estrutura lá na Faculdade de Direito da URGS. Essa foi a profissão. Mas, no entanto, ele era um boêmio incurável. Eu conheci, não cheguei a conhecer Lupicínio, mas conheci alguns companheiros de Lupicínio Rodrigues em Porto Alegre, no início dos anos 80, inclusive filhos seus, e deles eu ouvi num famoso bar que tinha lá na Rua da República, histórias memoráveis e incríveis sobre as canções do Lupicínio Rodrigues e os motivos que o levaram a compor aquelas canções. Mas eu fiz toda essa história e comecei com o Grêmio para dizer que o Lupicínio Rodrigues, além, é claro, desta pecha de ser o cantor da dor de cotovelo, ele é o autor do hino do Grêmio. O hino do Grêmio foi composto por Lupicínio Rodrigues no ano de 1953, Grêmio que ontem comemorou 120 anos, e a imagem do Lupicínio está lá desde há muito tempo na galeria de honra do Grêmio. E é interessante, porque eu também conheço a história do hino do Grêmio. Ele foi composto no restaurante Copacabana. Aliás, fechou há pouco tempo, era da família, agora me fugiu o nome, de pai para filho durante muitos anos em Porto Alegre, quase centenário, se não mais que centenário. O Copacabana fica no final da rua
José do Patrocínio com a Venâncio Aires, praticamente na esquina, um pouco para baixo. E lá no Copa, um belo dia, quando o Grêmio ainda ia jogar uma partida no estádio dos Eucaliptos, havia greve de bondes em Porto Alegre. E o Lupicínio e sua turma pararam no Copa para almoçar, e depois do almoço, aliás, tinha uma mesa no Copa, que inclusive tinha uma placa de bronze que dizia: nesta mesa Lupicínio compôs o hino do Grêmio. Então ele com os amigos, sabendo que teriam que ir a pé, porque os bondes estavam em greve em Porto Alegre, ele compôs aquela musiquinha que todo o Rio Grande e todo o Brasil sabe de cor. Até a pé nós iremos, e fez o famoso hino do Grêmio. Em 1925, um dos fenômenos do jazz, do blues americano, nasceu. B.B. King faleceu há pouco tempo atrás, teve um dos últimos shows do Brasil, foi em Curitiba. Eu, lamentavelmente, havia me programado para ir, acabei não indo, mas é uma das figuras da música americana mais incríveis e que teve sucesso durante um período quase centenário da sua vida. Nossa homenagem a B.B. King. Mas também nasceu lá em 1957 o cantor que venceu pela breguice, que é o famoso Falcão aqui no Brasil. Hoje também é aniversário da atriz André Beltrão e é aniversário também da atriz Carolina Dickmann. Em 1951 ele nasceu, mas ele faleceu em 2017, trabalhou quase até os últimos dias. Foi um dos grandes repórteres da sua geração. Eu estou falando do jornalista Marcelo Rezende. Teve passagem para os principais canais de televisão e em 2017 ele nos deixou vítima de um câncer. Programa de hoje lotado. Quem é aqui de Portela, principalmente, deve estar ansioso para acompanhar algumas manifestações no programa. Nós temos, e é claro, é a manchete do jornal, e não poderia ser diferente, porque é um assunto político de maior relevância na comunidade. Maioria dos vereadores, 5 vereadores, propõem uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara. A CPI é uma proposta que vereadores têm, aliás, é uma das poucas ferramentas de fiscalização que as minorias parlamentares têm, porque senão, se não tivéssemos uma ferramenta das maiorias, não adiantava ter oposição, porque jamais teriam voz. Então, propõe a CPI, conforme o nosso texto constitucional de 1988, que determina este tipo de instrumento parlamentar, que 1/3 dos senadores, dos deputados estaduais, deputados federais, consequentemente, dos vereadores, podem propor e requerer, já diz a palavra, requerer, não se submete à apreciação do presidente, é um requerimento de uma investigação. Claro que ela tem que ter finalidade certa e objetivo. E, enfim, também com alguma garantia de que esta denúncia tenha fundamento, para que se faça esta investigação, que tem o mesmo caráter, quase, aliás, com amplitude de alguns detalhes a mais, da investigação policial. No caso aqui da CPI, proposta pela Câmara de Vereadores, ela tem uma maioria, ela tem já na sua proposição uma quantia de 5 votos, que, aliás, se forem repetidos, já garantiria de antemão o relatório, porque o que acontecerá agora, durante 60 dias, em prazo que poderá ser estendido, dependendo da agilidade dos trabalhos, da necessidade dos trabalhos, poderá ser prorrogada, mas terminado o prazo dos 60 dias e o da prorrogação ser solicitado, um relator, entre os que haverá um presidente e um relator da CPI. O relator fará um relatório descrevendo
tudo o que que ocorreu e caracterizando se houve ou não delito, se houve ou não crime. E dependendo da conclusão deste relatório, ele é enviado ao Ministério Público. E o Ministério Público, ele determinará a abertura de um processo judicial contra aqueles que porventura forem denunciados. Estará aqui a vereadora que teve a tarefa de levar ao plenário a proposta desta CPI. Estaremos falando no programa de hoje, aliás, o assunto ele mobilizou as redes sociais, a gente ouviu manifestações de toda ordem e de todo quilate e calibre. Foi a decisão da comissão técnica, imagino eu, que deve ter tomado essa decisão das gurias do Icumã, de não jogar mais em Tenente Portela. E isso provocou uma reação nas redes sociais, provocou uma reação até de apoiadores que se marcaram na comunidade com pessoas de força e apoio, decidiram, através de uma manifestação, inclusive por rede social, ao menos que eu esteja equivocado, mas o Miraguai diz que não houve formalização oficial, através de redes sociais comunicaram que os jogos das gurias do Icumã, equipe de Tenente Portela, que agrega atletas de várias cidades e que também leva o nome de Flamengo de São Pedro, que é o berço desta equipe, passará a jogar as partidas daqui para frente lá em Três Passos. A matéria passou a ter uma importância comunitária grande, porque se fosse uma deliberação de uma equipe que não tivesse um vínculo, um apoio e não dependesse de muitas pessoas que contribuíram para que se mantesse essa ideia em pé, poderia até ser natural escolher de onde quisesse. Mas, no entanto, há por trás disso verba pública, verba dos vereadores que foi levado para fazer reformas necessárias no estádio do Miraguai. Houveram pessoas que investiram em cima e estiveram presentes em todos os momentos que foi necessário. E no momento mais importante, para quem gosta de futebol, estas partidas passaram ou foram transferidas desta forma lá para Três Passos. Ontem eu falava com um professor muito conhecido aqui na nossa comunidade, meu amigo por sinal, e ele dizia: Jalma, eu tenho um amigo meu que é coordenador do Sub-17 do Grêmio. Ele me contava ontem. A semana passada, eu recebi uma ligação, ele me mostrou. Pegou o celular e me mostrou: olha, Jalma, o meu papo com... Eu não vou dar o nome nem do cara do Grêmio, nem do professor de Tenente Portela. E lá o cara dizia: fulano, me arrume aí lugar para 20 almoços em Tenente Portela e hotel para abrigar 20 pessoas que a nossa equipe está indo jogar aí com a equipe das gurias do Icumã. Vejam só, não é nada, mas é verba que poderia ficar no nosso comércio, que vai ser transferida para Três Passos, porque é mais cômodo almoçar lá em Três Passos se vão jogar lá, pousar lá em Três Passos já que estão lá. Então são todos esses detalhes, não é só a perda do espetáculo esportivo, mas assim também é um esvaziamento de uma atividade que estava chamando a atenção, que trazia torcedores e fazia com que girasse também, com determinado nível, recursos no nosso comércio e nossa comunidade. O assunto é delicado? Eu vou estar falando sobre esse assunto com o pessoal do Miraguai. O professor Hildo Scapini foi procurado por nossa equipe, preferiu não dar entrevista, diz que está envolvido numa série de outras questões, inclusive de lesões de algumas atletas, mas eu vou ler depois, estou mostrando aqui para quem está me vendo pela câmara, a transcrição exata, fiel, feita pela Kelly Biglini, com quem ele manteve o contato telefônico às 8h32 do dia de ontem, aonde ele diz as razões do porquê que foram a Três Passos. Com fervor exaltam tua grandeza, Tenente Portela. Notado, daqui a pouco eu vou estar ouvindo Marcelo Boni
coordenador do 12º acampamento Farroupilha, vai nos falar um pouco aí sobre o acampamento, o que é que ainda aguarda os portelenses que visitarão, e portelenses e pessoas da região. Ontem eu vi gente de Redentora, vi gente de Miraguaí, Vista Gaúcha, Derrubadas, bacana, pessoas que vêm aqui também prestigiar o nosso acampamento. Estarei falando, claro, com o Robson, o Zaca Girardi, que é um educador físico. Conversei com ele a semana passada sobre um prêmio que ele ganhou, lá em Porto Alegre, e então eu vou ouvir ele hoje sobre um Miraguai. Os povos em igualdade, irmanando continentes com razões de liberdade. Tenente Portela, Eu atendi o telefone, que era de uma pessoa que eu conheço, meu filho, mas era a ligação errada, né? Aí já me tirou aqui o ritmo. E também vou estar conversando daqui a pouco com o Nico, o Alberque Dulis. Ele é o nosso prefeito de Redentora. E olha, Redentora está de parabéns. Isso é bacana, pena que toda a região não segue esse exemplo. A Redentora classificou-se em 4º lugar do Índice Municipal da Educação no estado do Rio Grande do Sul. Parabéns, Redentora. Vamos ouvir daqui a pouco o prefeito sobre isso. Vou estar também falando com a nossa colaboradora, empresária, parceira de negócios, Rayana Silva, nossa ex-colega aí, que é nossa parceira na realização do 2º concurso de mate de galpão. A gente realizou ano passado o primeiro, foi bacana, nós gostamos, e esse ano estamos na 2ª edição e é mais um dos eventos da Semana Farroupilha. Para uma geração futura, e na hora da verdade, um tenente segue em frente, legando o nome à cidade. Enquetes da semana, antes das nossas entrevistas, Jornal Província, a maioria propõe CPI na Câmara, 5 vereadores assinaram um pedido para investigar distribuição ilegal de medicamentos. Outra foto muito bacana, ficou aqui na capa da Rádio Província, Gaitaço da Província, um evento que nós realizamos lá na Semana Farroupilha. A gente agradece muito os 2 CTGs que todo ano abrem espaço para este evento. O evento nasceu lá no nosso galpão, lá do lado, por iniciativa do meu amigo Jorge Poronix dos Santos, que há uns 4 anos atrás me disse: Jalmo, vamos assar uma carninha e chamar os gaiteiros para nós fazer um gaitaço lá no teu rancho. E eu achei a ideia muito bacana e a coisa cresceu, vem gente de toda a região, um pessoal com uma qualidade excelente nesse ano. A gente infelizmente teve chuva, mas a gente teve um resultado incrível nas transmissões através das redes sociais e mereceu aí a foto na capa do jornal Província, o nosso gaitaço. Província destaca também acampamento Farroupilha, inicia com grandes atrações, aí tem fotos de prendas, de prendinhas. Olha, até eu na capa, não tinha me visto aqui. Eu estou aqui com o ganhador do casal infanto-juvenil, né? Como? O prêmio peão no acampamento, né? Foi nosso, lá da Província, que bacana. Consulado do Grêmio inaugurou hoje novo layout do seu pórtico aqui em Tenente Portela, do seu totem aqui em Tenente Portela, e teve a presença do Darley, do grande Darley, que é uma das grandes reservas da glória que o Grêmio porto-alegrense colecionou nesses últimos 120 anos. O Darley é uma referência hoje no mundo da política, mas também sempre com aquele coração tricolor. Para destaca no dia de hoje, a retomada de pequenos negócios é desafio nos municípios atingidos. Eu via de manhã uma entrevista com o presidente do BNDES, eu achei muito interessante, aliás, uma iniciativa que merece elogio do governo federal e do BNDES. Ele emprestará aos comerciantes que
que perderam tudo naquela região lá do Alto Taquari, do Vale do Taquari, melhor dizendo, perderam tudo, haverá empréstimos na ordem de R$1 milhão. Eles terão 2 anos de carência e 5 anos para o pagamento. Então é uma forma de você reconstruir empresas, pequenos negócios, negócios médios que foram destruídos em função daquela tragédia que acometeu toda aquela região. Aliás, foram ao todo em torno de 80 municípios do Rio Grande do Sul atingidos. É uma atividade do governo que merece um destaque positivo. Vamos aí às principais manchetes, rapidamente. Roberto Jefferson. Roberto Jefferson é aquele que fez aquele espetáculo todo na campanha passada. Ele irá a júri popular por atirar em policiais. A juíza federal, a Bia Ilharco Magalhães, ela, da primeira vara federal de Três Rios, decidiu que o deputado federal Roberto Jefferson irá a júri popular. Ele é acusado de tentativa de homicídio contra 4 policiais que foram cumprir um mandado de prisão. Vocês lembram, né? Ele reagiu com uma arma, deu tiro aos montes lá, e jogou inclusive granada, disparou carabina no carro dos agentes e destruiu inclusive a parte da frente de um carro e vai para a júri popular por tentativa de homicídio. O STF essa semana, aliás, a matéria teve uma repercussão de ambos os lados, condenou a 17 anos de prisão por atos em 8 de janeiro, alguns dos réus. O primeiro a ser condenado foi o réu Aécio Lúcio Costa Pereira. A pena para alguns ministros deveria ser de 4, 8 anos e para alguns 17. Prevaleceu as posições do relator Alexandre de Moraes. Há muita discussão em torno da severidade das penas e inclusive há discussões sobre a intenção exata mesmo do golpe de Estado ou não daqueles que invadiram. Aliás, a atitude é de todo deplorável, a destruição do patrimônio público. Só que em questão das penas aí, o Brasil, ele promoveu um grande debate em torno da questão, inclusive, dos fóruns de julgamento. Porque todo mundo sabe que todo julgamento, a denúncia lá no Supremo Tribunal Federal, ela não permite, todo que está sendo julgado ou acusado, não permite sequer o habeas corpus. E, inclusive, depois você tem toda aquela questão de todo o condenado, que é o acompanhamento da pena, a liberação, soltura. Quem fará isso será o próprio Supremo. Não há grau de recursos e nenhum deles, por origem, ele tem foro privilegiado. Embora que se entenda a julgamento sobre isso, que se um dos denunciados tiver o foro privilegiado, o julgamento vai, mas não há oficialmente nenhuma denúncia nestes acusados desse vandalismo de pessoas com foro privilegiado. Há suspeitos, sim, que seguidamente aparecem na imprensa. É um assunto que trouxe muita discussão e, inclusive, promoveu, infelizmente, advogados sem qualificação nenhuma, que não foram lá defender os réus, os que foram contratados. Alguns, pelo menos os 3 advogados dos 4 que lá apareceram, 3 deles foram lá para buscar manchete, para aparecer nos noticiários, foram com posturas extremamente até odiosas e demonstrando um despreparo incrível. Teve um maluco lá que chegou a confundir questões aí interessantes, né? Confundiu citações do Príncipe de Maquiavel com o Pequeno Príncipe. São 2 obras completamente diferentes. E o cara tentando mostrar uma erudição, um conhecimento, uma cultura lá no Supremo Tribunal Federal, cometeu esse gafe terrível, confundindo a obra O Pequeno Príncipe, que é aquela obra do Saint-Exupéry, que é aquele piloto francês que morreu, desapareceu, que ninguém soube, né, dos restos mortais de Saint-Exupéry em 1944, e que escreveu uma obra que é clássica, que é maravilhosa, chamada O Pequeno Príncipe, que muita gente lê na adolescência e que tem aquela frase que, ao menos a mim, me encanta muito, que diz: você é eternamente responsável
por aquilo que tu cativa. Confundiu com o Príncipe de Nicolau Maquiavel, que era de 1527. Nicolau Maquiavel, escreveu ele Discorsi e o Príncipe, que são obras dele, há uma autoridade da época, um príncipe da época, onde ele relatava como deve se portar um político. Eu me lembro muito bem, porque eu li causalmente as duas obras, tanto o Pequeno Príncipe como o Príncipe de Maquiavel, e o príncipe, ele diz para o governante que quando a gente está no poder e tem adversários, ou a gente bate para aniquilar por completo o adversário, ou não se toca nele. Então ele tem, tanto que a gente diz, o cara que ele é maquiavélico, porque ele leva em conta, é claro, os ensinamentos de Nicolau Maquiavel, que faleceu por coincidência em 1527. E advogados, veja só o nível dessa gente que ousa entrar no Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte da jurisprudência, da jurisdição nacional, que é a Corte Constitucional, para pedir a palavra e fazer confusões tão primárias e tão, enfim, estúpidas como essa. Claro, teve lá um ex-desembargador, o Sebastião, aquele soube falar, falou muito bem, mas também foi de uma agressividade grande com a Corte, dizendo que o povo, a metade do povo brasileiro odeia vocês. É claro que existem questionamentos, hoje há muita, até porque eu, já como advogado, também penso de que adianta um advogado entrar na Suprema Corte, gastar seu palavreado e seu discurso todo, se aqueles ministros já têm um voto feito, escrito. Eu duvido que eles vão reescrever ou refazer, quem faz são seus assessores, aquelas laudas e laudas que dão a eles aquele pretenso, para alguns têm mesmo, notável saber jurídico, né, que é externado naquelas laudas. Posto isso, vamos resumir as notícias da semana, porque eu já estou vendo aqui pelo vídeo do estúdio da Rádio Província que já temos alguns entrevistados esperando para entrar nessa sala para conversar conosco. Aqui na região, voluntários de derrubadas partiram para auxiliar a recuperação de Roca Salles. Parabéns, derrubados. Os voluntários são funcionários públicos, residentes em derrubadas e voluntários da cidade de Itapiranga. Uma van com 18 voluntários saiu de derrubadas na manhã da última segunda-feira com destino a Roca Salles. Parabéns, é todo o Estado, da maneira que pode, como pode, dando contribuição para ajudar a recuperar aquela região. A Redentora se classifica em 4º lugar no Índice Municipal de Educação. Eu vou estar conversando com o prefeito aqui no programa. Consulado do Grêmio, eu já falei, inaugurou novo layout do seu totem na entrada da nossa cidade. Gurias da Icumã vão dar o que falar ainda nesse programa. Nós estaremos falando com o Zaca, estaremos externando a posição traduzida ou enviada para nós, ou colhida, melhor dizendo, por nós, do professor Hildo Scapini, e também vamos ouvir o Zaca. E agora vamos para as entrevistas, e são várias no programa de hoje. Colhemos nossas riquezas e as vozes com fervor exaltam tua grandeza. Braux, confiança e segurança desde 1948. Compra de cereais e venda de insumos agrícolas. Uma empresa comprometida com a rentabilidade de quem trabalha na agricultura. Venha até a empresa Braux e conheça a linha de sementes defensivos, nutrição foliar e bioativadores para melhorar o potencial produtivo da sua lavoura. Assistência técnica especializada com agrônomos e técnicos para que o agricultor tenha o melhor resultado na utilização dos insumos agrícolas. Vá até a empresa ou solicite uma visita da equipe técnica. Braux, do plantio à colheita, oferecendo as melhores soluções ao agricultor. Matriz Tenente Portela, filiais em Derrubadas, Vista Gaúcha, Redentora e Braga. Braux, telefone 3551-1262. Em Tenente Portela são 13 horas e 15 minutos. Pois é, vamos à primeira entrevista do nosso programa. Nós temos a satisfação de ter aqui
no estúdio da Rádio Província, a vereadora Luísa Barte. Ela é líder da bancada do PMDB, vereadora do PMDB em Tenente Portela, e é uma líder da oposição no parlamento local. E coube a ela a apresentação na última segunda-feira de um requerimento. Aliás, um requerimento que eu já tenho repetido isso várias vezes, não traz apenas 3 assinaturas, que é a exigência, mas traz a assinatura de 5 vereadores para abertura de uma CPI para investigar irregularidades na Secretaria de Saúde do município. Boa tarde, vereadora. É um desafio grande trazer de público uma denúncia desta amplitude. E imagino que seja fundamentada em pesquisas, informações e que devem ser, claro, elucidadas neste período de CPI. Boa tarde. Boa tarde, Jalma. Boa tarde, Jonas. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Província. É uma satisfação a gente vir aqui, então, comunicar o que está acontecendo na Câmara. Claro que além das sessões que são transmitidas, a gente também tem e agradece o espaço aqui da rádio para a gente poder colocar algumas situações. Perfeito. Vereadora, como é que começou essa suspeita que culminou nesse requerimento? Na verdade, Jalmo, desde maio, a gente recebeu algumas denúncias, né, de pessoas que procuraram os postos de saúde para solicitar alguns medicamentos. E em razão da negativa, em razão das pessoas em si saber sobre determinados parentes próximos aí do prefeito e também secretários do município, a gente começou a ajustar algumas provas para verificar se realmente Só um minuto, deixa eu te interromper. Você falou 2 coisas bem distintas. Pessoas que iam lá buscar remédio e não conseguiam, e em contrapartida, informações que chegavam que pessoas que necessariamente não precisavam desses remédios estariam recebendo. É esse o choque? É justamente isso, Jalmo. Então, a gente começou a verificar essa situação e, em tese, desde maio até o dia de hoje, a gente está fazendo essas investigações. Inclusive, nós solicitamos ao Conselho Municipal de Saúde também um pedido dizendo se era normal que o município fornecesse medicamentos para pessoas que não residiam no município. Pois é, e o que respondeu o Conselho? O Conselho Municipal de Saúde respondeu que jamais o Conselho permite tal situação. Pois é, então a coisa complica. Se a gente está investigando a Secretaria da Saúde e o Conselho da Saúde desconhece e jamais permitiria, poderá estar acontecendo a revelia do Conselho, isso? É justamente isso. Então a gente resolveu abrir o expediente investigativo para que a gente conseguisse juntar provas para realmente tentar coibir essa situação. Lembrando, né, Jalmo, que a gente apresentou requerimento com 5 vereadores na Câmara na segunda sessão passada e, consequentemente, não foi aberto a instauração da CPI, por razões aí que a presidência não quis e a assessoria jurídica, mas, consequentemente, no dia 25, esse requerimento ele vai ser aprovado em plenário e a gente vai dar continuidade nos trabalhos. Esta atividade, que é a CPI, que é uma atividade parlamentar de fiscalização, de investigação, ela tem proteção legal, inclusive constitucional. A negativa da instalação, o atraso, o corpo mole pode provocar, inclusive, imagino eu, e falo como advogado e como jornalista, pode provocar intervenção judicial, inclusive. Justamente. Tanto é que a gente conversou com a presidência e também com a assessoria, que não tem, e com os demais vereadores, porque, como você também já foi vereador da casa, você sabe que nós temos que ter um terço do nosso regimento, claro. É o que determina para fazer a abertura. Em todas as casas parlamentares, aliás, é a maior acertada. E o que nós precisamos hoje? Nós precisamos de, como nós somos 6 bancadas, a comissão tem que ser criada, né, dentro de 5 dias para ser a questão paritária ali e um representante por bancada para definir quem vai ser o relator. Serão provavelmente 6 representantes, né? 6 representantes. 6 na CPI. Dessa CPI daí se escolhe o presidente, que coordenará os trabalhos. E o relator. E o relator. O relator tem o trabalho mais difícil, né? Justamente. Bom, você já tem uma relação de pessoas, o que você pretende sugerir a quem assumir a presidência, que sejam convocadas para depor? No primeiro momento, a gente vai fazer uma lista de documentos que a prefeitura tem que nos indicar, tem que nos fornecer para verificar, então, sobre essas supostas irregularidades que está acontecendo. Lembrando a comunidade também, né, Jalmo, que o que nós queremos é impedir
que as pessoas que não merecem, que não residem no município, ganhem essa medicação. Nós não queremos impedir que os munícipes daqui não recebam. É diferente, né? Porque a própria lei assegura o fornecimento de remédio para aqueles que têm situação de hipossuficiência, entre outras questões. E você sabe que mesmo o SUS sendo universal, as pessoas têm que, no mínimo, residir no município para ganhar atendimento, né? Bom, é muito grave o que você está dizendo. Você tem prova disso? Ou, de repente, essa denúncia não pode, de repente, ser esvaziada, enfraquecendo o que substanciou ela? Sim. Na verdade, em razão das inúmeras denúncias que nós recebemos, né, e relatos aí de pessoas próximas à administração, a gente vai levantar essas investigações e estamos... Primeiro passo, como você falou, nós vamos solicitar documentos, memorandos e notas de empenho de medicações que foram adquiridas no município, né? Lembrando também que tem a consequência ali de secretários estarem ganhando medicações e também que são remédios que não estão na lista do SUS e que essas pessoas teriam condição de receber medicamentos e que esse medicamento que são fornecidos para secretários, muitas das pessoas que precisam não são atendidas. É tudo uma consequência que a gente vai investigar. Você fala, são duas coisas. Uma é você não atingir o público que precisa desse medicamento em detrimento de pessoas que necessariamente poderiam dispor por conta própria. É outra questão que você coloca aí, que me parece tão severa, tanto quanto, se não mais, é a questão de medicamentos que não estão na lista do SUS. Isso é um crime, isso é uma extrapolação, inclusive, do direito de quem administra. É justamente, né, Jalmo, porque muitos pais e famílias que precisam e que necessitam de medicamentos, às vezes tem que vender uma res ou alguma coisa para fazer empréstimo para comprar medicamento para o seu filho, ou um idoso que ganha um salário mínimo, e pessoas que estão atreladas ao governo, ganhando altos salários, ganham medicações fornecidas pela administração pública. Então, a gente não acha justo. E a questão é a paridade, né, Jalmo? Se vale para um, vale para todos. Não pode escolher quem vai ganhar medicamentos. Perfeito, porque o funcionário público que está fazendo isso está prevaricando. Ele está usando o serviço público em benefício dele ou dos seus, em detrimento daqueles que precisam. E isso é um crime. Justo, com certeza, prevaricando, né, Jalmo? Então, a gente vai abrir essa investigação, vamos, então, questionar bastante a administração sobre essa lista de documentos que tem que ser enviado à comissão. Mas o alvo desta CPI, só porque eu vejo aqui as manchetes que eu tenho aqui em mãos, por exemplo, vai investigar irregularidades na secretaria, não seria na administração. Consequentemente, a secretaria está subordinada à administração. Seria esta a colocação? Na verdade, como que funciona, né, Jalmo? Eu já fui secretária da Assistência Social do município. Sei disso. E toda vez que tu solicita algum material ou algum produto para que seja adquirido dentro da administração, ou enfim, produto dentro do contexto da administração, você tem que fazer memorandos. Esse memorando parte da secretaria, que vai até a administração para poder ir Secretaria de Finanças para fazer a autorização e, consequentemente, o prefeito assina o pagamento. Ah, tá. É o prefeito que tem a... É o prefeito que tem a caneta para dar a autorização do pagamento. Então, é uma sequência de atos. Eu não queria que explicasse isso para que o ouvinte entenda. Também saiba. Então, não tem como o prefeito ou qualquer pessoa dizer, não, eu não sabia. Não, ele sabe, porque tanto é que ele autorizou o pagamento nas farmácias locais da medicação adquirida. Vereador, eu agora, como entrevistador, como advogado, também falo que, como vereador que eu fui, uma oportunidade, eu sendo vereador da situação, vendo que a oposição ia entrar com pedido de CPI, eu pedi a CPI sendo da situação, porque eu entendo, e eu gostaria que você comentasse o que eu vou te dizer, que a CPI necessariamente não é uma acusação, a CPI é uma porta aberta para que as pessoas expliquem que necessariamente pode não estar se cometendo nenhum ilícito. Justamente. E a abertura é exatamente para dar oportunidade para que se saiba a verdade e se traduza ela à comunidade. Mas é justamente isso que é o nosso papel, é abrir o leque, é fiscalizar, e se há irregularidade, aí sim a gente age conforme manda a comissão de investigação. Caso não há, né, Jalmo, aí a gente não... Perfeito. Mas hoje a gente identifica que há possibilidade... Inclusive esclarece a comunidade que é tudo certo. É
isso aí. Ok. Bom, só para o ouvinte saber, a CPI ela tem papel de polícia, né? Inclusive ela tem grandes atribuições que a própria polícia teria no caso, e inclusive isto no final, dependendo do relatório, aprovado o relatório, ele vai para o Ministério Público, que tem a competência de instaurar ou pedir a instauração do processo criminal, caso haja indícios. Na verdade, a gente vai Provas, ter 60 dias aí para fazer essa questão de investigação, né? Pretendemos, então, o quanto antes do recesso, né? E se não, a gente solicita um prazo maior. Considerando essa entrega de documentação, a gente também vai ouvir testemunhas, né? Dentro desse contexto aí, e depois a gente solicita, porque a gente quer, na verdade, resolver essa situação para tentar coibir esse tipo de irregularidade, se há existência dela. Ok. Eu quero agradecer a sua presença aqui, eu acho que ficou claro. Nós vamos acompanhar, como todo veículo de comunicação que eu espero ir acompanhar, porque é uma forma democrática de dar oportunidade para quem é acusado e para quem está acusando, principalmente num trabalho tão sério que é uma CPI, uma investigação. Nós agradecemos, Jalmo, também, em nome dos outros vereadores que assinaram o requerimento, né? Que não foi um nem dois, quem são foram eles? 5. Até porque a comunidade tem o vereador que saber. colega de bancada, Nathanael, né? Também assinou, o vereador do PDT, Luiz Claudiro, e os vereadores dos progressistas, o Heitor Furini e também o Jube. Todos esses assinaram, são 5 vereadores, e a gente quer investigar realmente se há essa irregularidade ou não. Perfeito. Tá ótimo. Muito obrigado, vereadora. Bom trabalho para todos os que estiverem nesse trabalho de investigação, que eu repito, não será a oposição que investiga, sim serão um membro de cada bancada. E no equilíbrio final fica 3 de situação, 3 de oposição, como é que fica das bancadas? Vai ficar 3 da situação e 3 da oposição, vai ficar, né? Uma CPI bem equilibrada. Bem então equilibrada. A gente, na verdade, é bom de trabalhar, porque a gente vai trabalhar pela legalidade. Ok. Mas a gente agradece o espaço, tá? E futuramente a gente traz aí novas informações do Nós que está estaremos abertos e estaremos acompanhando João. As sessões. Obrigado, João. Valeu, obrigado, João. Colhemos nossas riquezas e as vozes com fervor exaltam tua grandeza. Tenente Portela, avante com progresso e nobreza. Tenente Portela e Gandhi, o Rio Grande com beleza. Cidade de grandes eventos, de legenda imortal. Tenente Portela semblante, fruto do nosso ideal. O Rio Uruguai demarca os povos em igualdade, irmanando com... Em Tenente Portela, 13 horas e 26 minutos. Você está acompanhando através da internet, através do Facebook, através do rádio, do bom e velho companheiro rádio, o programa Tribuna Popular. Programa Tribuna Popular, uma janela agora para conversar com o coordenador do 12º Acampamento Farroupilha de Tenente Portela, Marcelo Boni, e a Clair Boni Menegazzi, que o acompanha e também vai falar conosco. Ela é patroa do CTG, que esse ano tem a responsabilidade de fazer este acampamento, que é o nosso já... antigo e histórico Sentinela da Fronteira. Marcelo, o nosso acampamento, em sua 12ª edição, ele está atingindo as expectativas. Qual é a avaliação que você faz? Boa tarde. Boa tarde, Calmo. Boa tarde a todos os ouvintes da tribuna e os internautas que nos escutam. Pois é, tudo dentro do previsto. Qual é a avaliação que tu faz? O tempo não ajudou muito no início, mas ao que parece até o final teremos bons dias, né? Jalmo, está ocorrendo tudo dentro do planejado e do esperado. Graças a Deus o clima no início atrapalhou um pouco, né? Até no dia do gaitaço foi um dia muito frio, com chuva, mas com grande sucesso, porque nós vimos que o povo presente não tinha
um povo tão que nem ontem, né? Tantas pessoas, mas através das redes sociais atingiu assim, foi sucesso total, surpreendente, né? O número de pessoas, inclusive em outros estados, até outros países que acompanharam o gaitaço. Isso. Opa, a Clair quer falar como é que é? O nível, tarde, né? Boa tarde a Boa todos. tarde, Clair, tudo bem, patroa? Eu acho assim, o alto nível, né, dos participantes, eu acho que isso também conta, né? É verdade. Aliás, eu recebi muitas referências sobre a qualidade do pessoal que participou. Eu gostei muito da abertura. Fala um pouco da abertura e também da apresentação da invernada do CTG Sentinela. Aliás, o CTG Sentinela tem se destacado com belíssimos trabalhos. Teve o da Bandeira, foi de vocês também, o ano passado, né? Que teve uma repercussão estadual. Quem é que fala? Pode falar os dois sobre isso. Jalmo, sim. A abertura nós pensamos com muito carinho, porque o que acontece? O acampamento é de se festejar, é de fazer o churrasco, de comer as boias, mas sim, também de levar e trazer a cultura um pouco para o nosso povo, né? Então a gente pensou, a abertura foi uma abertura bem diferente, sim, né? Que a gente trouxe alguns profissionais para cantar os hinos, fizemos algo diferente. Eu estive lá, acompanhei, gostei muito. Então nós pensamos bastante na parte cultural, e a outra parte que o CTG Sentinela da Fronteira todo ano traz algo diferente voltado ao tema. Sim. Então esse ano eles fizeram uma encenação mostrando um pouco do que o tema da Semana Farroupilha deste ano. Perfeito. Clair, uma coisa que me impressionou, eu achei muito bacana, e ontem eu vi várias manifestações de acampamento de crianças andando pelos corredores, dando mensagens e falando sobre o tradicionalismo. Fala um pouco disso, porque isso é uma coisa diferente que vocês estão colocando dentro dessa semana com uma marca, né? Doutor Jalma, a gente... nas nossas entidades, nos CTGs, a gente prioriza isso, né? A integração desde da criança até o mais velho, vamos dizer assim. Há uma interação dessas pessoas. E a gente, né, como tem as invernadas e um grande número de crianças nas invernadas, então a gente procurou desenvolver algumas atividades relacionadas a elas, né? Eu vi ontem criança recém-saída do berço com um cavalinho de pau andando ao redor lá do parque. E é uma forma da gente incentivar eles, né? Eu acho que foram bem felizes o pessoal das invernadas, os coordenadores da artística, né? Que pensaram nisso, né? Eu acho que foram felizes nesse... Perfeito. E ontem, o coordenador, o festival também foi de uma qualidade ímpar, né? Nos surpreendeu, João. Nos surpreendeu porque os profissionais que estiveram aí de um alto nível, né? Altíssimo. Em primeiro lugar, o cara cantou uma música aí, o Boi Tem Alma sobre o Couro, né? Muito bacana. Muito a menina aquela do segundo lugar também, impressionante. Ela é a prenda da 20ª região tradicionalista. Isso. E o nosso Gima em terceiro. Ficou tudo em casa, pessoas de alto talento, né? Exato. Então acho que temos que parabenizar a equipe apoliana, né, que é da coordenação, que coordenou, e a Rádio Província, que é a nossa parceira, não só desse ano, mas de vários acampamentos já, que é a parceira, e é fundamental a parceria para que esse Grito Farroupilha, que foi dado esse nome esse ano, saísse. Bonito e nome nesse nível. Então a gente agradece aí a você, Jalma, toda a equipe da província que está presente, Martins, a todos, que praticamente coordenou, ele e a Kelly, que praticamente coordenaram os trabalhos e apresentou de uma forma bem diferente, né? Ficou muito bacana muito ontem, bonito, né? Muito legal mesmo. E para amanhã, para hoje, que é que temos ainda? Porque, na verdade, nós estamos aqui falando o que aconteceu. Vamos agora falar o que tem. Quem está em casa nos ouvindo, na região nos ouvindo, saiba, e que com isso possa se motivar a vir a Tenente Portela, ou mesmo quem está aqui em Portela e não teve o ânimo de ir até a praça, ouvindo-nos, poderá, de repente, se sentir estimulado a participar também desse evento. Convidamos a todos, então, hoje, pela parte da tarde, a gente vai ter uma integração entre os ranchos, brincadeiras entre os ranchos, e na parte da noite, né, as apresentações das invernadas, e também um dos nossos shows principais, que é a Marinês Siqueira,
logo após, Balanço da Cordiona, animando o fandango. Fandango, né? Marinês Siqueira hoje, né? Isso, e amanhã nós teremos a missa crioula e na parte da tarde, integração com as invernadas da região. E vai ainda para a segunda... O famoso Encontrando as Invernadas. Encontrando as Invernadas amanhã de noite. De tarde. De tarde. Pela tarde. A de noite, fandango novamente, com marcação. O pessoal do Galponeira. nos pediu muito isso, então a gente contemplou bastante. Aliás, esse encontro, tirando uma segunda-feira, eu estava olhando, todos os dias tem gaitaço, fandango, dança, que é a programação toda ela bem alegre, bem dançante, né? Segunda-feira a gente tem atividades com as escolas, né? E depois, à noite, tem a sessão da Câmara. Perfeito. Hoje nós temos, nós não falamos, mas tem uma promoção que também nós temos parte. Isso. E a Rayana estava, inclusive, querendo falar depois, ela vai falar comigo aqui, que é do mate, né? Que é tentar trazer também para o seio da cultura gaúcha, aqui em Tenente Portela, a erva mate, que foi um produto que teve uma importância fundamental na colonização da região, né? Com certeza. É importante também frisar isso, e os galpões estão todos eles já se organizando e com certeza teremos um belo concurso. Perfeito. Vai até quarta-feira. Quarta-feira, então, nós teremos... Ou pulamos terça? Pulamos terça. Pulamos terça. Teremos o primeiro grito farroupilha estudantil municipal, né? Perfeito. Já temos várias crianças inscritas, né? Bacana. Será pela parte da tarde. É o Festival da Canção das Crianças, né? Isso aí. É uma forma que a gente encontrou de incentivar essas crianças das escolas, né? Que também participem e apreciem a música gaúcha. Perfeito. Criem amor também por essas coisas do nosso chão, né? E a quarta-feira? E a quarta-feira a gente encerra no turno da tarde com o desfile dos cavaleiros. Perfeito. E de manhã, para quem gosta de vaca parada, tem vaca. É isso aí, coordenador. Mais algum recado, mais alguma informação? Seu convite, então, para o pessoal que está em casa para participar, para ir até quarta-feira, né? Tem vários churrascos ainda que vão sair naqueles ranchos em torno da praça, né? Com certeza. Então, fica aqui o nosso convite. Amanhã nós temos a tradicional missa crioula. Então, convidamos a todos que participem e que participem conosco também. Temos hoje à noite um baita show e dos outros dias também Marinês Siqueira, né? Show. E que venham conhecer, quem não veio, não teve oportunidade de vir até o acampamento, venha conhecer e que venha participar conosco aí. E o andamento, tudo tranquilo, sem incidentes? Né? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Perfeito. Então, obrigado, Val. Um abraço. Obrigado. Com progresso e nobreza, Tenente Portela e Gandhi, o Rio Grande com beleza. Cidade de grandes eventos, de legenda imortal, Tenente Portela semblante, fruto do nosso ideal. O Rio Uruguai demarca os povos em igualdade, irmanando continentes com razões de liberdade. Tenente Portela com progresso e nobreza, Tenente Portela e Gandhi, o Rio Grande com beleza. Tenente Portela avante, com progresso e nobreza, Tenente Portela e Gandhi, o Rio Grande com beleza.
o nome é cidade, orgulho de nossa gente. Tenente Portela avante, com progresso e nobreza. Tenente Portela encante, o Rio Grande com beleza. O céu se estampa, brota na alma do povo, sempre em nova esperança. E entre matas e coxilhas colhemos nossas riquezas, e as vozes com fervor exaltam tua grandeza. Tenente Portela progresso e nobreza. Tenente Portela em Tenente Portela são 13 horas e 39 minutos. Você está acompanhando o programa Tribuna Popular pela Rádio Província FM. Nós agora vamos abordar um assunto que teve uma repercussão muito grande na comunidade de Tenente Portela no decorrer dessa semana. Eu estou me referindo a manifestação feita, a princípio, através de redes sociais, do clube, enfim, da equipe Gurias do Icumã, Flamengo de São Pedro, revelando a desistência de jogar o restante do campeonato e as demais partidas, inclusive do Sub-17, no estádio do Miraguai, aqui em Tenente Portela. A notícia provocou reações de toda ordem nas redes sociais, quase todas elas, e absolutamente todas, daria-se dizer, em desacordo com esta decisão. Nós procuramos o coordenador da equipe Gurias do Icumã, e ouvimos aqui na Rádio Província FM, não pudemos colocar no ar, porque foi uma conversa telefônica, onde ele justificava não poder vir ao programa de hoje para nos conceder uma entrevista e dizer de público os motivos, mas ele antecipou a nossa colega Kelly Biguelini, com quem ele conversou, dizendo que as principais razões é que o Miraguai só visava lucro em cima da equipe das Gurias, e a segunda que o Miraguai estaria desrespeitando normas do futebol e da federação, servindo bebidas alcoólicas durante a partida, e ele dizia que isso era uma temeridade muito grande e que poderia provocar, inclusive, a perda de pontos da equipe do Gurias. Nós, é óbvio, vamos ouvir os dois lados, ouvimos o Scapini e temos aqui a satisfação de ter no estúdio o presidente do Miraguai, que é o Maurício Ineraski, e também o coordenador e integrante do Miraguai, aliás, hoje o condutor da principal página do Miraguai, que é a principal forma que o clube hoje tem em se comunicar com a sua grande torcida, que é o Robson Girardi, o Zaca. Vamos iniciando. Como é que vocês viram? Como é que vocês foram impactados? Primeiro eu quero fazer uma pergunta que me deixou bem em dúvida. Vocês foram comunicados oficialmente? Tiveram alguma reunião? Como é que foi dada essa notícia para o Miraguai? O Gurias do Icumã não joga mais no clube Miraguai. Boa tarde, Neraski. Boa tarde, Jalmo. Boa tarde, os ouvintes. A gente ficou bastante chateado, né? A gente ficou sabendo essa notícia por outras pessoas, porque estava nos meios sociais, que as Gurias do Icumã não jogariam mais em Portela. Não receberam nenhum ofício, não foram convocados para nenhuma reunião? Nem verbalmente, nem por telefone e nem formalizado numa notícia. Nada. Que dia foi isso? Foi acho que na terça-feira, dia 5, acho que foi no Facebook que o pessoal me passou que estavam observando. E esses motivos, ao menos transpostos para nós, uma vez que eles não foram colocados publicamente, foram ligados aqui na rádio e explicados esses motivos. Como é que vocês, tanto você, Zaca, como você, Maurício, veem essas colocações, que são sérias até certo ponto, né?
Primeiramente, foi uma tristeza, porque o clube se envolveu muito em poder dar condições para as gurias poderem usar a estrutura do clube. Elas usavam para treino durante toda a semana. E aí, quando você recebe assim, sem um aviso formal, ele, como você usou ontem, é um banho de água fria, porque foi colocado lá não só dinheiro, mas foi colocado energia, tempo das pessoas lá, simplesmente para que as gurias pudessem jogar em contrapartida pelo carinho que a gente tem pelo esporte, pelo futebol, porque quer que continue sendo levado o nome de Tenente Portela, independente do clube que for jogar. Sim. E aí tu não ser informado de maneira alguma, assim, pela rede social, porque foi informado por tabela. A informação foi qual? Se foi um comunicado, vamos ser bem honestos, não adianta adorar a pílula, a gente tem que dizer as coisas como elas são. Vocês ficaram sabendo, aliás, nós aqui da rádio ficamos sabendo por rede social. Vocês ficaram sabendo por rede social, comunicando e agradecendo o Miraguá e tchau, amor. Exatamente. Hoje é muito fácil, né, Jalmo? Poderia ter tido o mínimo uma ligação. E aí, até o entendimento, estes motivos, presidente Zaca, isso também é importante para as pessoas saberem. Eles chegaram a ser comunicados, dizer, olha, presidente Maurício, vocês só querem lucro. Ou, presidente, vocês estão vendendo bebida, aquilo pode nos prejudicar. Alguém formalizou, avisou, pediu, e é verdade isso? Não fomos comunicados. Tá? A gente, primeiro momento, ano passado, quando a gente tentou trazer os jogos para cá, eu mesmo me desloquei até espaço várias vezes para acompanhar o Gurias do Icumã. A gente montou uma força-tarefa e isso envolveu não só os sócios, hoje nós somos em torno de 60 associados, envolveu a comunidade toda. E aqui eu posso citar, nós tivemos voluntários da parte de engenharia, que trabalhou voluntário, engenharia elétrica, engenharia civil, para nós readequar o clube para poder receber esses jogos. Eu ia te fazer uma pergunta depois, eu quero falar também, explorar bem esse assunto, porque foi investido dinheiro público lá dentro, né? Primeiro momento, quero deixar frisar isso aí também, a gente viu alguns comentários para os jogos das gurias acontecerem aqui. O Miraguá investiu recursos próprios no ano passado, em torno de 30 mil reais. 30 mil, que estava lá no cofrinho do Miraguá. Estava no cofrinho do Miraguá, na verdade nem tinha todo o valor, a gente foi no comércio, a gente conseguiu um crédito aí, e colocamos recursos próprios no ano passado para poder adequar os vestiários e o vestiário da arbitragem que faltava para poder em si trazer esses jogos para Tenente Portela, para a nossa população, nossa comunidade poder assistir aqui os jogos femininos. Mas também houveram, me parece, recursos da Câmara de Vereadores. Isso, recurso repassado pelos vereadores, sim, já foi colocado. Ano passado recurso próprio do clube, esse ano recurso aí sim do município envolvido. Da sobra do Legislativo, que é público, né? É público, dinheiro de todos nós. Inclusive, me parece que tem projetos que estariam em andamento para serem desenvolvidos, como os banheiros para as visitantes femininos, é isso? Isso, na parte de cima. Então, esse ano a gente já colocou o dinheiro aí que desse ano das emendas impositivas, já está lá, as obras estão feitas, o pessoal pode ver. Como é que fica? Porque agora é dinheiro usado sem objetivo, né? Aí sim, esse ano já tem mais os banheiros que vão ser colocados, né? Sim. Aqui em cima, para o público em geral assistir os jogos, para não ficar um deslocamento muito longe. O pessoal que conhece o Miraguá sabe que fica a contramão, descer lá embaixo, às vezes, para ir utilizar o banheiro. Perfeito. Então, esse ano vai ser feito aqui em cima os banheiros com recurso público. Vamos falar sobre essa questão que também é denunciada e tem que ser esclarecida. De fato, se vendiam bebidas alcoólicas durante as partidas? Sim. No ano passado o seu Scapini até me passou que não poderia ser vendido bebida. Ano passado, nem o jogo foi vendido bebidas alcoólicas. Nada, só refrigerante e pastel servido Esse ano, numa contrapartida a gente tem do Estado, a gente vendia dentro da Copa. Copa. Isso, até foi um pedido da comunidade, bota uma cerveja aqui para nós, o pessoal. Então, a gente é amparado por alguns estádios, vou citar aqui o São Luís de Juí, onde tem jogos do Gauchão, primeira divisão, o pessoal vende a bebida ali na Copa, sem sair de lá. Tá? E foi o que a gente fazia então, mas a gente não recebeu nenhuma notificação, tanto das gurias do Icumã, nem da Federação Gaúcha. Muito pelo contrário, todos os que tiveram ali, a federação, membros da federação, equipes, eles tiveram só elogios ao clube. Nenhum tipo de incidente a gente teve. Uma observação bem clara disso aí, usando o aspecto do São Luís de Juí, que eles têm um acordo com o Ministério Público lá e só vendem dentro da Copa. A população, assim, para ficar bem claro isso,
Se tivesse tido algum comunicado do seu Scapini, a gente iria respeitar e teria era uma observação dele. Se ele tivesse vindo falar assim, olha, não pode, pessoal, por favor, não façam, zero tolerância para isso aí, teria se adequado sem problema nenhum. Imagina, o clube sempre esteve aberto a diálogo. Eu pediria permissão para os dois, se é que me permitem. Eu estou na linha com uma das maiores incentivadoras. Ah, tá. Aí ela ligou para cá e queria participar do debate. Eu acho que é um debate público, e é democrático. Nós temos que ouvir absolutamente, inclusive o Scapini, que eu tenho grande respeito por ele também, porque em que pese essa decisão, não pode ser esvaziada a iniciativa que culminou na criação do Gurias do Icumã, que nos trouxe grande expectativa. Eu contava uma história antes. Ontem à noite, um professor que já foi diretor de uma grande escola aqui, ele é muito amigo do dirigente da Sub-17 do Grêmio. E o cara ligou para ele no começo da semana pedindo o endereço de 2 restaurantes e de hotéis. Então isso dá uma mostra de como o comércio também perde com a retirada desses jogos. E ele passou, inclusive, eu não vou citar aqui os nomes, ele passou de um hotel aqui do centro e de 2 restaurantes aí para que 20 pessoas almoçassem e 20 se hospedassem. Não vão ficar aqui, foram para Três Passos. É uma demonstração que não é só o Clube Miraguai que perde, não é só o desportista que queria torcer e estar próximo. No momento importante, né, Zaca? Porque agora que as partidas de peso... As partidas que chamariam mais atenção agora, Grêmio e Inter, começariam agora. E a nossa grande preocupação, Jalma, é que nós gostamos de futebol. Nós estamos no Miraguai, nos envolvemos lá, mas nós gostamos do futebol. E a gente poderia... Não para visar lucro. Não visar lucro. E a gente, gostando do futebol, nós gostaríamos que os jogos fossem lá embaixo, porque aproximam o nosso torcedor, a nossa cidade. Claro. Através dos jogos do Flamengo, sim, ao nosso clube, que é o Miraguai. Então nós queremos um vínculo. O assunto está bom e eu sei que a dona Mirna, que eu abro espaço porque eu sei da paixão dela e do empenho dela e da família dela também, o Gurias do Icumã. Boa tarde, dona Mirna. Boa tarde, Jalma. Eu até peço escusas, mas eu não podia me calar. Eu estou muito triste com isso aí. Eu acho que esse time foi criado com o apoio principalmente de 2 prefeituras que a gente ouvia, que foi Tenente Portela e Derubadas. Então, eu acho que atitude nenhuma poderia ter sido tomado sem convocar. Isso vão ter que nos explicar, convocar a Prefeitura de Tenente Portela e de Derubadas e os patrocinadores principais que desde o começo se envolveram. Ninguém é dono sozinho desse time. Nós aprendemos, os portelenses e a região, a amar essas gurias do Icumã. E daí eu digo o seguinte, eu como cidadã, eu acho que fui a primeira quando lançaram, e envolvi meus filhos, meu esposo, que a gente colocou recursos financeiros para que o futebol, que é vida, é saúde, tira o jovem da droga, leva nós para dentro de um campo para torcer. Eu acho a maior injustiça cometida. Cadê a comissão que foi reunida? Eu fui uma que, faltando dinheiro, um dia de manhã cheguei em Portela, peguei o meu telefone e angariei 20 mil reais e criei os amigos das gurias do Icumã. E entregamos os últimos dinheirinhos para eles na penúltima partida, 100 reais nas vitórias que eles atingiram. 100 reais para cada guria, que sobrou 6.500 do ano passado. Então isso é a maior injustiça. Esse time, ele é nosso, ele é da comunidade regional. E quem fez e tomou uma atitude precipitada, para mim, não interessa quem seja, devia ter sido feita uma reunião e sentado Miraguai, então, e o time, enfim, o presidente, líder, os prefeitos e os principais patrocinadores. Isso é a maior injustiça e afronta a nós que somos fãs das gurias do Icumã.
Pois é, dona Mirna. É minha colocação com muito sentimento. Ok, a senhora toca exatamente no ponto que nós falávamos aqui, que foi a forma como a atitude foi tomada, a maneira como foi tomada, sem um debate prévio, mesmo se existisse algo que estava em desconforme, que fosse ao menos denunciado para que se sanasse, se corrigisse. Eu quero deixar bem claro aos ouvintes e a todo mundo que a Rádio Província, inclusive, está aberta para ouvir o professor Hildo Scapini. Aliás, eu acho que é necessário que ele venha de público dar uma informação, sempre dizendo que eu reconheço o empenho, o trabalho que ele fez para surgir esse grupo, mas esta atitude, na minha avaliação, e eu tenho o direito de ter essa avaliação, ela é reprovável, como a senhora também reprova. Obrigado, dona Mirna. Eu vou seguir aqui com o presidente Cusaca no estúdio. Obrigada. Eu falo com certeza em nome de todos os torcedores e quem colaborou até hoje. Obrigada, hein? Pois é, eu estava dizendo, Zaca e Maurício, sobre a repercussão, que ela não é só no futebol, não é só no bate-bola, é a comunidade toda que se vê parte. São empresas, você viu aqui uma empresária importante da nossa cidade, uma pessoa que todo mundo tem o maior carinho e admiração, que é a dona Mirna Braux, que também fez vaquinha para ajudar todo mundo, sendo parte e de repente se retira da comunidade no momento, como o Zaca disse há pouco, mais importante do campeonato. É isso? E, Jalmo, esse tipo de projeto, eu acredito que é o sentimento geral. Você pode ter um grupo pequeno de pessoas que vai criar, que vai desenvolver ele, mas quando chega num ponto, todo mundo se sente parte disso. Todo mundo cria um carinho, uma expectativa, e o esporte em si... Começou lá em São Pedro, mas veio, um ajuda, outro ajuda. O esporte, ele nos gera inspiração. Ele para quem vai assistir os jogos, é uma recreação, mas ele também inspira os jovens. E nessa inspiração o Miraguai se envolveu, porque é futebol, nós gostamos disso. E no momento que isso dá um sentimento de amputado o acesso do nosso torcedor. E aí isso nos causa desconforto, e esse desconforto parece que não foi só nós do Miraguai que sentimos. É uma situação bem... E a questão também, se falava muito que o Miraguai ganhava com ingressos para vender. Vocês tinham lucro nisso? Eu queria frisar essa parte também, né? Porque me chegou ontem que o Miraguai visava lucro, né? Sim. Então eu já constei ali que a gente investiu em torno de 30 mil reais para adequar recursos próprios, adequar o estádio. O acordo com as gurias do Icumã, tá? A Gurias do Icumã repassava 50 ingressos para os sócios, associados, 50 ingressos, e a Copa e Cozinha, que era do Miraguai. E a sugestão do Scapini. Sugestão dele, tá? A gente pediu até um valor X para ele assumir tudo no começo ali, para ele não se envolver, porque envolve em torno de 6 a 7 pessoas todo domingo. Que vai ter que deixar a família, vai ter que estar lá, né? Pintar o campo, limpar a sede, deixar a grama cortada, enfim. O Miraguai entregava pronto. O Gurias do Icumã chegava, só jogava e ia para casa. O Miraguai fazia toda a parte de limpeza, pintura de campo, deixava apto para jogos. Então o que o clube ganhava é isso aqui, 50 ingressos e a Copa e Cozinha, que era cuidada pelo clube. Perfeito. Tanto o sentimento de carinho do Miraguai com o futebol, que no último jogo, no domingo, as meninas não... Coloca isso, Maurício, não tinham feito a refeição do time de fora? Isso, o Vidal Pro, o último time que veio, elas chegaram sem almoço, tá? O Vidal Pro, não almoçaram por quê? O Miraguai, eles chegaram, atrasou a viagem deles, e eles chegaram sem almoço. Eles chegaram com as marmitas lá, posso frisar aqui, porque minha esposa também me ajuda diariamente lá no campo, e estavam levando para o vestiário. Aí nós, do Miraguai, fomos lá, arrumamos mesa para eles, eles jantaram com nós, ficaram até 8 da noite lá dentro do clube, recepcionadas por nós. Pelo Miraguai. Pelo Miraguai. O Miraguai recepcionava a arbitragem, a gente atendia. Eu quero citar aqui as equipes, ano passado, Grêmio de Porto Alegre, Elite, Juventude, Guarani de Bagé, e esse ano Vidal Pro e Guarani de Bagé, todas recepcionadas por nós, Miraguai. Eu faço um desafio aqui para tentar contato com uma dessas equipes e ver o tratamento que o Ser Miraguai tinha com esses atletas de fora, inclusive com as nossas, é claro.
Bom, o assunto impactou a comunidade, o assunto polemizou, mas, enfim, tendo quase que uma unanimidade em relação à desaprovação dessa atitude, porque a gente ouviu há pouco aí depoimentos e a gente ouve todo dia na rua, e eu ontem fiz um comentário e recebi um feedback muito grande de pessoas que ou me encontraram ou me ligaram, solidarizando com as observações que eu fiz ao condenar a atitude, ao entender que essa atitude não poderia ter sido tomada como que unilateralmente. Eu pediria a vocês, Miraguai, e eu quero concluir a nossa entrevista, já que a gente abordou praticamente todos os aspectos dessa questão, qual é a postura do Miraguai a partir de agora? É claro que poderá esse movimento todo provocar talvez uma reunião, uma tentativa de retrazer as gurias à Portela. Isso é possível? Como é que vocês preveem a partir desse momento tão delicado que está se vivendo com essa situação? Jalma, o Miraguai sempre esteve aberto ao diálogo, ele está aberto ao diálogo e continuamos com as portas abertas. No momento que envolver a cidade de Tenente Portela, independente de quem for, as portas do Miraguai sempre estarão abertas. Nós somos... o Miraguai é de Tenente Portela. Nós gostamos dessa cidade e nós sempre nos envolvemos para que o nome da cidade cresça. Se for juntamente com o clube, melhor. Mas nós somos portelenses e estaremos sempre abertos. Perfeito. Naraski, para concluir? Isso aí, o Zaco falou tudo. A gente é portelense, a gente é de Tenente Portela. O Clube Miraguai esse ano fez 72 anos. E né? tem história, né? Tem o história. Zaco é que eu diga, né? Isso. Ele está catalogando. A gente sempre Facebook. frisa que eu falo do teu programa Sim. sobre o hino. Se tu pedir para os jogadores da época do Sub-21, hoje eles sabem cantar o hino de Tenente Portela. Inclusive os de fora. Inclusive os de fora. Olha que bacana isso. E em função do Sub-21 da época. Perfeito, Sub-21 lá em 2001, que tivemos glórias aí maravilhosas. Eu já sou de uma época mais anterior, do Pancada, do Prado, do Tibica, do Curruíra. Tem histórias magníficas, né? Só para descontrair um pouco o ambiente, o Curruíra foi um grande jogador do Miraguai, que ficou impossibilitado de andar, e o último desejo da vida dele é uma coisa emocionante. Ele pediu para o Luiz Schmidt, que também não está mais aí, que o levasse na cadeira de roda para dar uma volta em torno de Miraguai, para ele matar a saudade dos dias de glória naquele campo. E rapidinho, dessa geração aí do Carlitos, do Verno, teve mais jogadores dessa época que nos seus últimos dias de vida o desejo deles foi ir até o Miraguai. Inclusive o Lucídio pediu que a sua cisga, aliás, quem foi o Lucídio, né? Lucídio, e tem um outro cara, vamos citar o nome porque isso é uma coisa bonita, o nosso querido, caro amigo Zeca Zimmermann, nos seus últimos dias pediu foi presidente, um grande presidente do Miraguai. Foi um incentivador do esporte do município e um dos seus desejos nos seus últimos dias de vida foi ir até o Miraguai. Eu até me emociono porque o Zeca conviveu muito tempo com a gente. E quando ficamos sabendo disso, colega de vereador muitos anos. Pois é. Então, recordamos aqui no final um pouco da história linda do Miraguai. Vive-se esse momento tão delicado, tão triste para o futebol local, porque não há dúvida nenhuma, quem gosta de futebol, principalmente vocês que vivem esse cotidiano e dão um pouco do tempo de vocês para manter viva a chama de um clube que tem 72 anos, né? E que a gente possa superar esse impasse e voltar a trazer aquilo que o futebol costuma trazer, que é alegrias. Alegria e união dessa comunidade através do esporte. Que siga assim. Ok. Muito obrigado, Maurício Neraski, presidente do Miraguai. Muito obrigado, Robson Girardi, que é o nosso Zaca aí, nosso educador físico. De grandes eventos, de legenda imortal, Tenente Portela semblante, fruto do nosso ideal. O Rio Uruguai demarca os povos em igualdade, irmanando continentes com razões de liberdade. Tenente Portela avante, com progresso e nobreza. Tenente Portela encante, o Rio Grande com beleza. Tenente Portela avante, com progresso e nobreza. Tenente Portela encante,
imigrantes que lutaram com bravura, plantaram no solo raízes para uma geração futura. E na hora da verdade, um tenente segue em frente, legando o nome à cidade, orgulho de nossa gente. Pois é, são 2h14h03, programa Tribuna Popular. Ainda tenho contato com a Rayana lá no nosso acampamento Farroupilha. Aliás, há muita repercussão ontem no episódio que aconteceu no acampamento Farroupilha. Muitas versões surgiram, mas na verdade uma das versões diz que uma autoridade do município teria sido ameaçada de agressão por um integrante que estava lá no acampamento Farroupilha. E um amigo, que estava ao lado, seria um empresário, teria intercedido, inclusive caído no chão para evitar que acontecesse um intento. E a coisa lá diz que pegou fogo e o cara correu fora. Eu não sei até que ponto essa matéria tem precisão, por isso que nós não citamos nome, né? Mas, no entanto, foi um assunto que percorreu aí os ranchos como um rastrilho de pólvora na noite de ontem, né? Inclusive eu posteriormente falei com um dos envolvidos, um empresário e ele me confirmava essa versão que eu acabo de descrever, né? Que alguém teria sido ou pretensamente sido alvo, porque não se sabe se o cara teria o intuito de firmar e concluir a agressão, e o empresário diz que ele interferiu, não foi ele a vítima, o alvo, e que, graças a Deus, nada aconteceu. E felizmente mesmo, graças a Deus, nada aconteceu. Seria um registro terrível para o município e para o acampamento Farroupilha, que ao longo desses anos, com algumas rusgas aqui, ali, isso é normal, no lugar onde as pessoas, inclusive, bebem, alguns muito, às vezes acontece. Graças a Deus, tudo tranquilo. Está aí o relato aí, porque me mandaram mensagem agora pedindo se eu ia falar. Não há como a gente nominar nomes sem ter conclusão ou depoimentos que efetivamente dão a garantia e a certeza do que está se dizendo. Ao menos é assim que se faz o bom jornalismo. Na linha está a Rayana Silva. A Rayana Silva, nossa colaboradora, colega, é empresária de eventos, Internet Portela, é uma figurinha premiada que está em todos os acontecimentos aí, últimos acontecimentos da cidade, e é nossa parceira num evento que está acontecendo hoje, ali no acampamento Farroupilha, que é o segundo concurso Mates de Galpão. Boa tarde, Rayana. Boa tarde, João. Boa tarde aos ouvintes. Estão me ouvindo bem? Que eu estou aqui perto do palco. Estamos te ouvindo bem, sim. Um pouco baixo, mas estou ouvindo bem. Que bom. João, então uma boa tarde, uma honra estar no Tribuna. Hoje, segundo acampamento, 12º acampamento e o segundo Mate de Galpão. Para mim é uma honra ter essa parceria de novo com a rádio. E tá bonito, hein? Os mates estão realmente no capricho nas duas categorias, Jalma. Perfeito. Vamos primeiro contar quanta gente. O pessoal está participando mesmo aí? Está participando. Tu me contou que 50% dos ranchos, que é um baita do número, porque tem gente que não vai nem para beber mate, vai só para beber cerveja. Então, já é um bom número, 50% estão participando. Jalma, ontem a gente tinha nas inscrições, sim, uma média que chegava a isso. Só que, sabe, que quando chega no sábado, às vezes... Dá preguiça de fazer o mate. Dá preguiça de fazer o mate. Então, a gente teve a adesão total. Então, nós tivemos de 16 mates finais. Olha, que legal. Teve gente que se inscreveu agora há pouco, assim como teve gente que desistiu também, pelo fato de que, como é sábado, às vezes tem festinha, alguma coisa assim, não vai vir para acampamento, né? Perfeito. Mas, assim, como é que está aí a promoção? Ela se fez uma mesa, um local para as pessoas que também estão nos ouvindo ir lá prestigiar e votar nos mates. Como é que vai ser a questão aí? Jalmo, o nosso estande, então, dos mates está do ladinho do som. Ele tem a exposição, então, de um lado dos mates campeiros e do outro do mate caprichado, que é o mate enfeitado. E nós temos uma coisa muito legal que nem se esperava, que foi uma novidade, que o seu senhor, que é um dos jurados, trouxe a erva mate em folha e nos 4 processos de moagem. Olha que bacana. Isso, então nós temos a exposição aqui, o pessoal pode ver como é que a moagem até chegar no processo final, pelo processo que é feito do Barbacoa, né? Que é o que ele, tanto que ele é jurado,
pelo fato de que a família dele, né, fazia o processo de erva mate aqui na nossa cidade, né? Então é uma pessoa muito ilustre, que conhece muito de erva mate. Então ele vai estar, ele está aqui, né? Trouxeram um banner também para mostrar um pouquinho de como era nos tempos passados, aí as fotos da família. Sim. Então tá bem especial. E claro, a gente tem aí um apoio, né, da ervateira Faleiro, né, erva mate Faleiro. Nós temos da loja 7, que vai dar brinde para todo mundo. Olha, e os Redefortes, que também vão dar. Inclusive, a loja 7, já uma outra novidade, vai dar um prêmio para nós sortear entre todos os participantes. Que legal. Participantes. Então vai ficar assim, ó, bem especial, tá? Uma edição muito bonita. Dá o cronograma do evento aí. Começou às 13 horas? Isso. Começou às 13 horas, agora a gente já enumerou os mates. E a Kelly tá aí fazendo a publicação dos mates, né? Vai publicar por grupos, o mate campeiro vai ter o seu álbum e o mate caprichado vai ter o outro. Então cada um vai poder votar dentro lá na página do Facebook da Rádio Província, né? Em instantes vai estar a votação. Agora, os jurados técnicos vão ir fazer a votação agora, o coordenador, a parte criativa e os seus senhores. A parte criativa, já nós tivemos uma intercorrência, então eu vou cuidar dessa parte para que a gente não deixe de ter a parte criativa, claro, com neutralidade e ética, né? Sim, tudo bem certinho. claro. E aí, às 5 horas da tarde, o pessoal recolhe os mates, enquanto eles ficam em exposição, quem está pelo acampamento pode vender, Sim, né? é por isso que eu chamei a atenção. É do lado do palco principal, dá uma passada, olhe, incentive. Até porque o mate, eu te dei uma entrevista o ano passado, quando você também foi colaboradora e nos auxiliou no primeiro concurso, eu lembrava que o mate é um dos produtos principais para colonização, para a chegada de pessoas na nossa região, lá no começo do século passado, até o ano de 20. Aqui tinham soques, noques de erva, manjolos espalhados aí ao longo desses pequenos riachos. Manjolo é aquele negócio que cai a água e enche, depois volta do outro lado e bate a erva, né? Enfim, a erva mate faz parte da nossa cultura, da nossa história, não só do Rio Grande, mas fundamentalmente da região e aqui do Velho Pari, da Tenente Portela, né? E eu acho importante o concurso do mate, porque além de ele fazer um momento de integração, ele também promove esse resgate cultural, né, Jalmo? Porque se não fosse o concurso do mate, talvez nós não estaríamos falando aqui de que Tenente Portela já teve, né, a produção de erva mate, né, um pedaço da história que às vezes se perde. Então, esse momento já foi pensado justamente para isso, né? Aqui era uma região de ervas nativas, só para fazer uma observação. Em 1858 chegou um tenente do Exército, a mando da Câmara de Vereadores de Cruz Alta, para medir, nós pertencíamos a Cruz Alta em 1858, para medir o tamanho dos ervais no Pari. Daí o cara disse, lá no relato dele, tinha um que deve ficar, imagino eu, ficava aí no Cerro dos Machados, tinha 13 léguas de largura por não sei quantas de profundidade. Claro, hoje não existe mais, mas dá uma dimensão da quantidade de erva nativa que tinha essa região, né? É um baita dado e que com certeza agrega e o pessoal vir ver aqui é uma forma de valorizar, inclusive ela que é a bebida oficial, né? Do nosso estado, né? Sim, então, sem dúvida alguma. Ontem ainda as crianças faziam as perguntas aqui embaixo, né? Na gincana. E já, inclusive, falando nisso, daqui a pouco tem a gincana dos ranchos. Então, enquanto o pessoal está aqui brincando, né, se divertindo na frente do stand, depois vai poder passar, ver os mates ali que estão expostos. Então vai ser um momento bem bonito. E, Jalmo, te convida todos que estão ouvindo para às 19 horas estar aqui no acampamento para ver o resultado final, né? Vou estar aí, sim. Campeões. Será que vamos ter um bicampeão esse ano? Não sabemos, né? Como é que vai ser? Tá certo. Parabéns, Rayana, por a sua colaboração, por esse teu trabalho, você que está se empenhando tanto nessa questão. Esperamos que seja um sucesso esse segundo concurso de mate e já vão pensando para o terceiro ano que vem, porque é um concurso que tem que ficar inserido também nas tradições e nos calendários da cultura local. Muito obrigado, Rayana. Muito obrigada, Jalmo. Aproveitar já nesses agradecimentos também ao pessoal do CTG Sentinela da Fronteira, que nos deu apoio também com a estrutura hoje pela manhã, né? E a ervateira Faleiro já, inclusive, Jalmo disse que para o ano que vem já está fechada. Já temos
erva mate e mais a programação aí. Então, vamos caprichar para o ano que vem também. Esse ano já melhoramos algumas condições e para o ano que vem seguir aumentando mais ainda esse concurso. Muito obrigada pela oportunidade e um grande abraço aí para você. Um grande abraço, sucesso para quem está participando. Obrigado, Rayana. Valeu! Com bravura, plantaram... Pois é, né? O programa termina aí. Não vamos poder entrevistar o prefeito. Aliás, parabéns a toda a comunidade, ao secretário da Educação, aos funcionários que colaboraram e tornaram realidade a vitória que o município de Redentora tem, o destaque que o município de Redentora assume no Rio Grande do Sul como quarto colocado em educação, numa classificação que tem uma grande vantagem, né? Ela influi diretamente na distribuição do retorno do ICMS para os municípios. Eu ia entrevistar o prefeito, infelizmente peço desculpa, mas agradeço e parabenizo, e eu encerro aqui o programa. Temos uma programação que segue pela frente. Eu quero agradecer a todos que emprestaram um minuto de audiência ou mais nesse programa. Foi um programa que abordou 2 temas aí muito polêmicos aqui na nossa comunidade, a questão das garotas do Icumã e a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito. Eu quero convidá-los para estarem comigo na próxima segunda-feira, aqui na província, no nosso Pra Começo de Conversa, às 11h50, e também, né, que Deus nos dê saúde e nos guarde até o próximo sábado para um novo programa Tribuna Popular. Grande abraço a todos e até lá.